Olá meus amigos, sejam bem-vindos à aula número 20 do Guia WinDev 2025. Tabelas em memória. O que um desenvolvedor precisa saber sobre ela? Parte 3, propriedades e alguns recursos que a gente não abordou ainda. Sempre com o patrocínio da WX Soluções, representante exclusivo da PCSoft para o Brasil, e da Pedroso Automação. Vamos ver algumas informações úteis sobre as tabelas em memória. Então, elas são também chamadas tabelas via programação, e são ferramentas poderosas para gerenciar dados temporários, oferecem flexibilidade e facilidade de uso para diversas tarefas de manipulação de dados. Este controle fica diretamente vinculado a listas armazenadas na memória. Não é à toa que a comparei com a poderosa queue da linguagem Cléric. Este controle corresponde a várias listas usadas em paralelo. Portanto, todas as colunas contêm o mesmo número de elementos. Os índices das colunas permanecem sincronizados e o conteúdo do controle deve ser atribuído via programação. Então, cada vez que eu adiciono uma linha, uma tabela em memória, eu não preciso estar atualizando essa tabela, porque ela é automaticamente sincronizada. Para continuar com o nosso estudo, eu dividi a nossa janela WinTabelas em planos. Então, quando eu abro a chamada, eu sou posicionado automaticamente no plano 1. No plano 1, eu criei um botão Tabela Simples, onde eu acesso o plano 2, no qual temos a tabela que vimos na aula anterior e suas características. Agora, eu vou criar um novo botão aqui. E vou chamar de description. Tabela pedidos. Então aqui agora vou colocar pedidos. Lembrando que vai ser uma tabela em memória. Tá? Então aqui, agora eu vou acessar o plano 3. Aí o window .play ou .play simplesmente igual a 3, vai posicionar no plano 3 dessa janela. No plano 3, que eu acesso com page down, eu vou criar uma tabela em memória do zero. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui creation table em list box. Então, tá, table vertical. E aqui eu vou escolher, ó, popular a tabela via programação. Aí eu vou adicionar as propriedades. E vou acionar agora a definição das colunas. Então, por padrão, uma tabela criada via programação vem com duas colunas. Tá? Então, na primeira coluna eu vou escrever assim, número. Tá? E eu vou definir aqui o tipo de dado. Então, vai ser um dado numérico. Tá? Agora, na segunda coluna, eu vou colocar um campo data. Então, vou escrever data aqui. E esse campo vai ser do tipo date. Tá? Agora eu vou criar mais uma coluna. Então, agora
3. Veja que ele abriu. Eu vou selecionar aqui e vou pôr assim. Valor. Vai ser do tipo numérico. São 3 colunas. E vou pôr uma quarta coluna. Chamada quantidade. Ok? Que vai ser também numérico para currency. Então, em vez de numérico, eu vou mudar para currency, que é o tipo moeda do Windev. Tá? Quantidade. Então, veja que eu estou definindo aqui via programação os campos. Eu tenho data, valor, quantidade. Agora eu vou criar mais uma coluna que eu vou chamar de produto. E ele vai ser do tipo texto. Tá? Então, eu vou ter número, data, valor, numérico e texto. Eu defini nessa ordem. Tá? Vou dar um next. Vou chamar essa tabela de table pedidos. Vou colocar aqui pedidos. E vou finalizar. Então, ele criou aqui na minha janela uma controle tabela. E agora, como qualquer controle tabela, eu vou poder trabalhar ele. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer formatações. Então, aqui, ó, vou acessar a descrição e vou fazer algumas modificações. O que eu quero? Eu quero que a quantidade passe a ser uma outra coluna. Tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou até as definições da tabela e vou mudar a apresentação da coluna. Para fazer isso, eu acesso as definições da tabela e vou em Table Description. O que eu quero fazer? Quero que a coluna produto venha antes da coluna valor, certo? Quero que a coluna quantidade venha antes da coluna produto. Feito isso, minha tabela mudou a sua característica de apresentação. Então, isso eu consigo através da configuração da coluna tabela. Por enquanto, agora vamos nas colunas. Então, vou clicar na coluna número e vou colocar aqui número. Vai ser uma coluna do tipo numérico e eu posso definir a máscara de entrada. Então, eu vou definir ela como numérica. Vamos pegar aqui, definir assim. Tá? Muito bem. Vou definir desta forma. Coluna data, eu vou clicar e vou mudar para data definida pelo projeto. Eu vou mudar para dia, mês e ano. Tá? A coluna quantidade vai ser numérica
E eu vou colocar um número inteiro aqui. Assim. Por enquanto, só isso. Coluna produto, eu vou definir que ele vai ser em caixa alta, que a caption da coluna vai ser produto, da mesma maneira que quantidade vai ser quantidade, e data vai ser data. Então, assim, fiz a redefinição das colunas. Tá? Aqui agora eu posso ajustar aqui as colunas. Tá? Muito bem. Fiz as definições. E eu vou, por enquanto, deixar somente nisso, mas vou fazer uma mudança de estilo. Então eu vou acessar aqui e em Description eu vou até estilo e vou definir as linhas de grade. Aqui. Então, são sólidas e eu vou colocar elas em cor branca. E o separador horizontal vai ser sólido e na cor branca. Aplico. Então, a minha lista agora ficou com essas gradezinhas que indicam a individualidade de cada tipo de dado inserido. Muito bem, vamos então fazer o preenchimento dessa tabela com algumas informações. Como qualquer controle tabela, a tabela definida em memória possui eventos. Então, na inicialização da tabela pedidos, eu declarei número, data, quantidade, produto e valor. E vou preencher a primeira linha. Número igual a 1, data igual a today, quantidade 10, produto salsichas, valor 13,25, table de line, table pedido, número, etc, etc. Passei as colunas aqui. Vou compilar. Vamos lá, utilitários, tabela em memória. Vou acessar pedidos. Veja que eu não precisei dar um table display, simplesmente ele preencheu com os valores que eu coloquei lá e trouxe a tabela preenchida. Agora eu vou colocar mais linhas no meu controle tabela. Então, para adicionar mais linhas, eu sempre vou ter que fazer essa definição aqui. Então, vou aqui, ó, preencher a linha 2. Lembre-se, é um controle totalmente definido em memória. Tá? Agora eu vou pegar isso aqui e vou preencher com os dados da segunda coluna. E aqui eu vou trocar por presunto defumado. Por aqui
R$ 425. Vamos compilar. Utilitários. Tabela e memória. Pedidos. As duas colunas foram preenchidas. E ele veio com a formatação que eu coloquei lá. Agora nós vamos modificar a formatação da coluna. Então vamos fechar aqui e voltar ao nosso código. Como você deve estar lembrado, nós temos a descrição da coluna. E a coluna valor é do tipo currency. Mas eu posso formatar essa coluna adequadamente. Então vamos lá na aba General. E vou trocar aqui. Ó. Então, máscara de entrada, então, definida pelo projeto, mais currency. Eu vou simplesmente retirar esse mais currency aqui e vou aplicar. Então agora vai ser mostrado sem o padrão da unidade monetária. Como é uma tabela em memória, ela pode ter alguns detalhes que nas outras colunas também podem ser apresentados. Primeira coisa, se o valor for 0, então ele vai aparecer em branco, não vai aparecer um 0 lá. Na interface gráfica do usuário, eu vou definir que a coluna número 4 é a coluna ancorada. Vamos até a tabela aqui, ó, e vamos definir algumas coisas relativas ao controle tabela. Primeira coisa, no grupo calculação automática das colunas, eu vou colocar aqui para ele mostrar o cálculo na última linha da coluna, na última linha da tabela. E vou, onde tem esse Modify Captions, eu vou trocar o sum por total. Então, ok? Muito bem. Agora, eu vou definir que a coluna valor, que eu escolhi aqui, tá? Ela vai ter uma característica especial aqui. Então, essa coluna vai ser somada. Tá? Só isso. Vou clicar. Fiz essas modificações. Incluí mais um registro na tabela. E agora eu vou compilar para ver o resultado da modificação que eu fiz. Coloquei aqui. Utilitários. Tabela em memória. Pedidos. Ele colocou os 3 produtos aqui e fez a soma deles. Ó. E a unidade monetária não é exibida porque eu mandei retirar ela da formatação. Via programação, preenchi mais algumas linhas, mas observem que agora eu coloquei números repetidos, que corresponderiam ao número dos pedidos. Até aqui eu tinha números diferentes. Tem 4, 4 e 4. Então, observem que a tabela em memória, ela não está organizada para ter uma numeração automática. Ela recebe qualquer valor. Compilando a nossa aplicação, vamos até utilitários. Tabela em memória, pedidos. Ó, aqui então eu tenho as definições da tabela e tenho os seus cálculos, certo? Muito bem. Agora o que eu quero fazer? Eu quero que seja possível filtrar pelo número. Por enquanto, a definição de filtro não existe para essa coluna,
Mas se eu clicar com o botão direito, eu posso usar aqui outros filtros. É igual a... Vou pôr o número 4 aqui. Ó. Veja que ele trouxe só o pedido número 4. Se eu mudar para 3, vai vir só os pedidos do número 3. Então, embora não tenha sido definido a opção de filtro, eu posso escolher o filtro em tempo de execução. E claro, se eu escolher número 4 aqui, ele vai somar somente os produtos do número 4. Aprendemos nesta aula como configurar um controle de tabela em memória e até mesmo definir o tipo de filtro em tempo de execução. Se eu clicar com o botão direito, observe que aqui tem o processo de configurar outros recursos de aplicação automática, como, por exemplo, excluir filtro, número de elementos, mostrar número de linhas, ajustar todas as colunas, selecionar colunas, exportar tabela para Excel, para o Word, imprimir e até mesmo gerar gráficos. Não é o caso, mas é só para mostrar que os recursos presentes na tabela em memória permitem fazer outras ações com o controle. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.